Oi gente, eu sou a Ana Mu, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu falecido canal. Não me orgulho de estar falando isso, mas eu fiquei quase 2 meses sem postar nada aqui. Quem me acompanha lá no Twitter sabe o motivo disso e eu vou dar uma explicada aqui bem rapidinho pra vocês. Eu sou uma pessoa bem insegura e eu tenho ansiedade também, o que não ajuda muita coisa. Então, apesar de eu ter várias ideias pra vídeo, gravar e editar, eu acabava não postando ele justamente por essa insegurança de achar que vocês não gostariam ou que seria um conteúdo muito fútil. Então eu acabava não postando e ficamos esses 2 meses sem nada. Porém, eu decidi mudar isso, eu decidi sair um pouco da minha zona de conforto e finalmente resolvi voltar aqui com várias ideias, com vários temas para trazer para vocês, principalmente sobre arte. E é isso meu aviso aqui nesse começo de vídeo. Inclusive, eu nem tinha trazido o vídeo com meu cabelo azul ainda, e faz muito tempo que eu pintei, então assim, estamos um pouco atrasados, amigos. Mas sem mais enrolação, vamos ao tema do vídeo. Eu já trouxe 1 ou 2 vídeos aqui no canal falando sobre aquarela, e o povo que me acompanha lá no Twitter sabe que eu tô bem engajada com isso ultimamente. Inclusive eu tenho feito algumas encomendas e tenho vendido algumas pinturas que eu tenho feito de aquarela, até porque é muito mais fácil que vender meus quadros, que você tem que pagar um frete de R$80. Nas aquarelas você só paga R$10 de frete, e isso pra todo o Brasil, então fica muito mais tranquilo pra mim e pra vocês. E desde que eu tenho me envolvida na aquarela, muita gente acaba me perguntando sobre materiais que eu uso, técnicas, então eu finalmente resolvi trazer um vídeo sobre isso, porque eu sempre tenho que estar respondendo DM lá no Twitter. Ai, Namu, me indica alguma tinta que você usa que você acha boa, ou me indica um papel, ou me indica não sei o que. E eu sempre tenho que estar respondendo isso lá no Twitter, então chega uma hora que eu falei, vou ter que gravar um vídeo, aí eu mando o link, é bem mais fácil, né, do que eu ficar escrevendo um texto, uma bíblia, toda vez que alguém me pergunta isso lá no Twitter. As dicas aqui nesse vídeo vão ser mais voltadas às pessoas que estão começando a aquarela, não vão ter técnicas muito avançadas, nem materiais muito caros, então fica ligado se você tá começando. Então, sem enrolar mais, eu vou começar falando dos materiais que eu uso pra aquarela. Oi gente, Namu do Futuro aqui rapidinho só pra dar um recado pra vocês. Esse vídeo na verdade vai ser dividido em 2 partes, porque eu sou muito tagarela e acabou que o vídeo ficou muito comprido. Então na terça-feira eu vou estar lançando o vídeo falando sobre as técnicas da aquarela em si, então se interessar vocês, terça-feira tá aí o vídeo. E se você estiver assistindo depois do dia 28 de julho, provavelmente o vídeo já está no ar, então você pode ir lá conferir também. É isso, obrigada, deixe seu like, se inscreve, beijo, continuem o vídeo. O primeiro material que eu queria falar é sobre a aquarela em si. Eu mesma comecei usando uma aquarela escolar. Devo dizer que a qualidade é péssima, mas se você não tem dinheiro, assim como eu não tinha, você consegue fazer alguma coisinha ou outra. Não dá pra chegar em resultados, assim, super incríveis, mas você consegue trabalhar tranquilo enquanto você não tem condições de avançar um pouquinho mais. Se eu não me engano, isso aqui foi tipo uns R$10, então, né? Eu também usava essa parte de godê, como um godê, né, já que eu não tinha, continuo não tendo um godê pra aquarela. Então você pode ver que tá bem judiadinho aqui as cores também, o branco tá todo amarelo, ai, horrível. Enfim, não é algo que eu recomendaria muito, né, as tintas escolares. Eu, pessoalmente, não recomendo você sair comprando aquarelas caras, principalmente se você não sabe se vai gostar ou não de trabalhar com aquarela. É uma tinta muito difícil de lidar no começo, então pode ser bem frustrante e você pode acabar querendo largar no meio do caminho. Então, eu não recomendo você gastar R$300 numa tinta que você nem sabe se vai usar. Porém, existe uma opção relativamente barata para você que está começando ter resultados um pouquinho melhores. A aquarela com mais qualidade e ainda assim nem tanta, que eu comprei para começar na faculdade e ainda hoje uso, porque eu vou usar isso aqui até acabar, foi esse set aqui de 24 cores da Pentel, que custou... tem o preço aqui, galera. R$45,90. Então, assim, ele é relativamente barato e vem bastante cores, até 24 cores é bastante. Vem todas essas tonalidades de tinta na caixa. E tem uma versão de 12 cores também, se você não quiser gastar R$45. Você pode comprar por menos, a versão de 12 cores vai fazer o mesmo papel. Eu só comprei a de 24 porque ela tem algumas tonalidades a mais que vão melhorar minha vida. Por exemplo, essas aqui, que são os que eu uso pra fazer a pele. E facilita muito mais do que eu ter que ficar misturando
algumas das 12 cores para conseguir essa tonalidade. E cada tubinho aqui tem 6 ml. Deixa eu mostrar pra vocês. A tinta vem nesses tubinhos e você tem que tomar muito cuidado pra não, sei lá, acabar derramando muito. Até porque ela é bem rentável. Então um pinguinho de tinta que você coloca, você já consegue às vezes trabalhar no seu desenho inteiro. Não é necessário ficar colocando tanta tinta, porque senão você vai desperdiçar bastante. Me perguntam muito também sobre qual eu acho melhor, a tinta em tubinho ou a pastilha da aquarela. Particularmente, eu não vejo tanta diferença, eu consigo lidar com as duas numa boa, mas eu gosto mais da de tubinho, eu acho que acaba rendendo um pouco mais. Porque na de pastilha eu costumo passar muito o pincel e acaba gastando muito mais tinta do que eu precisaria. Então, nessa de eu precisar colocar um pinguinho de tinta ali no meu godê, eu já consigo me controlar um pouco melhor. É questão da sua preferência, né? Você pode ir testando se você tiver condições aí pra isso. Dito isso, vamos passar para o segundo material, que é super importante você levar em conta, que é o papel. O papel para aquarela é naturalmente muito mais caro do que um papel comum. Por quê? Para você conseguir ter um bom resultado na aquarela, o seu papel precisa ser bem grosso para ele poder receber bastante água. Então, eu recomendo um papel com a gramatura de 300 para cima. Eu já usei papéis com a gramatura menor e não deu muito certo. O papel rasgou, ficou ondulado, saiu um pedaço do papel assim do nada enquanto eu tava pintando. Então, de 300 para cima, 300 já tá bom. Me perguntam bastante também sobre qual é o papel que eu uso, então já estou aqui para esclarecer que eu uso da Canson, porque ele é o mais barato que eu achei. E ele é um papel próprio para aquarela. Aqui, ó. Aquarela. E eu comprei ele no tamanho A3, porque eu achei que ele renderia mais, e realmente rende. Eu gastei acho que 40 e alguma coisa. Eu acho que eu gastei 45 também nesse papel. Vem 12 folhas. Caríssimo, a facada no estômago. Porém, o que eu faço? Eu costumo trabalhar com aquarela no tamanho A6. Isso é 10 por 15, né, centímetros. Então, de uma folha de A3, eu consigo mais ou menos 8 papéis para aquarela no tamanho A6. Então, pra mim, acaba sendo muito mais rentável, né? Acho que dura mais o papel e eu não preciso ficar gastando tanto com isso. Então, pra mim, acaba sendo um benefício. Se você quiser comprar um papel tamanho A4, A5, né? Vai aí do seu custo-benefício, né? Se você acha que você não vai usar tanto, você não vai trabalhar tanto com aquarela, compra um menorzinho, compra algo mais barato. Ó, eu cortei um pedacinho aqui, é mais ou menos nesse tamanho que eu trabalho. As encomendas que eu faço, as pinturas todas que eu vendo, são mais ou menos nesse tamanho, o tamanho da minha mão, um pouco menor que a minha mão, maior que a minha mão é pequenininha. E ele é bem grosso, ó. Gente, não usa sulfite pra aquarela, pelo amor de Jesus Cristo, isso vai rasgar em 2 segundos. Tu não se cair uma gotinha de água na sulfite, tu já perde o teu trabalho inteiro, né? Imagina tentar fazer uma aquarela numa sulfite, não dá. Uma coisa que eu quero dizer é que vocês têm que perder medo de usar água. Muita gente tem medo de usar aquarela justamente porque você vai usar água, você vai molhar um papel. E essa gramatura mais alta vai te ajudar a sustentar essa água que você vai precisar colocar no seu trabalho. Justamente por causa da água, ela vai ser uma tinta mais difícil de controlar no começo. Inclusive, vou mostrar pra vocês como eu trabalhava no começo e como eu tô trabalhando agora, só pra vocês terem uma ideia. Esse aqui foi o meu primeiro trabalho com a aquarela da Pentel. Muito feio, gente. Dá até vergonha de mostrar isso aqui. Mas o que acontecia? Eu tinha muito medo de usar água, então eu usava muito pouco e acabava que ficava tudo cheio de defeito. Eu tinha medo de passar uma coisa por cima da outra. Assim, 1 milhão de coisas que eu tinha na minha cabeça que eu não podia fazer por causa da aquarela. E na verdade ela é uma tinta muito mais fluida, não é do jeito que eu costumo trabalhar, por exemplo, com tinta óleo. Cada tinta vai ter um tipo de trabalho específico e você vai ter que se adaptar à aquarela, não tem jeito. O sol tá me atrapalhando pra mostrar. Lindo, lindo. Gente, olha que lindo. Lindo, incrível. O sol tá me atrapalhando um pouco pra mostrar, mas eu vou deixar a imagem aqui na tela pra vocês poderem ver um pouquinho melhor e ver que tá bem ruim. Esse aqui já é um trabalho bem melhor, inclusive
É meu xodózinho, eu amo essa aquarela, é meu bebê. Foi a primeira aquarela que eu fiz que realmente deu certo, porque eu não tive mais medo de sair experimentando. E aquarela é isso, você tem que experimentar, ver as técnicas que mais se encaixam pra você, o que você gosta de fazer, se você gosta de deixar o seu rascunho aparecendo na aquarela ou não. Inclusive, isso é algo que eu vou falar pra vocês agora. Quando você vai fazer uma aquarela, você está trabalhando com uma tinta que é muito transparente. Você está basicamente trabalhando com água. A única coisa que vai dar a cor ali é a aquarela em si. Quanto mais água você coloca, mais transparente ela vai ficar, mais clarinha, né? A cor vai ficar. E o que acontece? Enquanto você tá lá fazendo sua aquarela, o rascunho do desenho que você fez pra pintura vai acabar aparecendo se você não der uma apagadinha ali ou não fizer um pouquinho mais fraco. Isso é um problema? Não necessariamente. Eu, particularmente, no meu estilo de aquarela, não gosto que fique aparecendo as marquinhas do lápis. Então, não necessariamente vai ser um problema. Só lembre disso caso você queira que as linhas não apareçam, porque se você deixar o seu lápis lá bem marcado, ele com certeza vai aparecer no desenho. Falando agora de materiais e elementos diversos, eu gostaria de trazer aqui os meus pincéis, os pincéis que eu uso, e meus godês improvisados. Gente, eu não tô brincando, eles são realmente improvisados, eu não tenho um godê pra aquarela. Eu não vejo a necessidade de comprar um godê pra aquarela se eu tenho a tampinha do pote de sorvete daqui da minha casa. É algo que eu não vou usar pra mais nada, então eu estou reutilizando, serve super bem, não tem problema nenhum. Se vocês quiserem usar uma tampinha também, tamo aí, eu também uso. Por que eu deixo ela suja assim? Como a aquarela se ativa com água, se eu quiser deixar isso aqui por, sei lá, 2 semanas aqui no meu godê, eu ainda assim, se eu quiser reutilizar algum dos tons que tá aqui nesse godê, eu consigo vir com um pouquinho de água e reativar a tinta, eu posso usar ela normalmente. Então eu não acho muito legal lavar isso aqui, porque você vai acabar perdendo um pouquinho de tinta. E é um desperdício, né, meus amigos? Pra R$45, meu filho. E agora, sobre os meus pincéis, os pincéis que eu tenho aqui em casa. Eles são todos próprios para aquarela, e o que isso significa? As cerdas deles têm que ser bem macias, para você poder realmente ter um trabalho bom com a aquarela. Não muda muita coisa de um pincel para o outro, pelo menos nos meus aqui, né? Tem pincéis que mudam bastante coisa assim, mas eu não tenho esses pincéis diferentões, eu trabalho com esses só. Alguns têm cerdas naturais, outros têm cerdas sintéticas. Eu particularmente não vejo muita diferença quando são áreas grandes, assim, quando você tá trabalhando no fundo, por exemplo. Mas para fazer detalhezinhos, eu super acho que o de cerdas naturais acaba tendo uma performance aí um pouco melhor. Esses dois aqui eu uso mais para fazer fundo, ou, sei lá, roupas, ou coisas que possam ser um pouquinho mais amplas. Esses dois aqui eu vou usar eles mais para detalhes, e para fazer olhos, boca, mais coisinhas assim que sejam mais realmente visíveis, né, que façam a diferença no desenho. Muita gente também me pergunta sobre este pincel aqui, que é o famigerado com um tubinho de água já incorporado nele. E eu devo dizer que eu já usei tanto ele que a ponta dele tá até estragada. Eu só pintava com esse pincel enquanto eu não tinha condições de comprar os outros, então ele realmente me quebrou um galho danado. Ele é bom, mas depois que eu comecei a usar os outros pincéis, eu não uso mais ele, não tem muita utilidade pra mim. Ele vai depender da sua capacidade de controle. Ele foi bom pra mim porque eu realmente não tenho uma pegada muito forte, então eu não ficava apertando nele toda hora, porque qualquer apertãozinho que você der nessa caneta, vai sair água aqui, e isso pode acabar esfregando a sua pintura. Então, se você realmente tem traço muito forte, eu talvez não recomende pra você. Outra coisa que é super importante pra aquarela, sem ela não dá pra fazer aquarela, é a água. Eu tenho aqui 2 vidrinhos que eu utilizo pra colocar água. Por que 2? Um é pra pegar a água e realmente utilizar na pintura, e o outro é para fazer a limpagem dos pincéis. Essa água aqui vai acabar ficando muito suja, e para você não ter que ficar trocando absolutamente toda hora, você tem esse potinho aqui
que facilita muito a tua vida. Você só limpa nesse e pega a água limpinha, puríssima nesse aqui, pra sua pintura não ficar manchada. Por último, mas não menos importante, nós temos a famigerada fita crepe. Por que as pessoas usam fita crepe nas pinturas de aquarela? Eu também confesso que eu não sabia. Eu sempre via as pessoas pintando na aquarela e eu achava que era unicamente para deixar aquela bordinha. Na verdade, não é nada disso. A fita crepe vai fazer um papel bem importante, porque como você está trabalhando com água e papel, o papel não vai deixar de se comportar como papel. Ele vai, mesmo esses papéis com a gramatura mais grossa, eles vão acabar dando uma entortadinha e o que vai acontecer? A água que você coloca nesse papel vai acabar se direcionando para o centro da folha enquanto ela está dobrada. E aí vai fazer um estrago, meu amigo. Eu não sei como é que fala em português, mas a aquarela, tipo, bleed. As cores sangram umas nas outras, assim. Enfim, vai manchar o desenho uma cor na outra, então não faça isso. A fita crepe vai manter a pintura no lugar, não vai deixar isso acontecer, por mais que ela fique um pouco levantadinha durante o processo. Não vai ter problema nenhum, não vai correr risco de uma cor acabar manchando na outra. E foi isso pro vídeo de hoje, gente. Eu acho que foi uma bela volta aqui no canal. Espero realmente conseguir trazer vídeo agora toda semana de novo. Estou realmente empenhada nisso, já tenho várias ideias anotadas. Se você também tiver alguma ideia, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu aceito super de bom grado. E é isso, gente. Eu espero ver vocês no próximo vídeo. Até mais! Tchau!